Gabigol, deixa eu te contar uma coisa então, para ele ouvir um pouquinho melhor. Faz 3 anos que você não joga o que todo mundo espera. Faz 3 anos que você fica entre banco, time titular e não corresponde. Mas, de novo, de você, hoje em dia, a gente espera bem menos do que já esperou. Eu não duvido de caras como Gabigol. Sim. Quando provocado, quando tem oportunidade de responder, ele faz isso como pouquíssimos em atividade no Brasil. Ninguém pode vir aqui e achar que pode ganhar da gente. Então, sábado a gente já espera o estádio lotado para poder mais uma vitória. Fez o pivô, Rolência, bate em cima da zaga, tá viva, Gabriel! Gol! Pra vocês que são anti-Gabigol, meu irmão, o que você, Tite, fez com o Gabigol não se faz com o profissional. Hoje vamos falar de Gabigol, o atacante que já foi ídolo absoluto no Flamengo, que divide opiniões e que mesmo marcando gols decisivos ainda é alvo de críticas. Será que ele ainda pode recuperar o futebol que todo mundo esperava? Será que o Santos, o lugar ideal para ele voltar a brilhar? E tem mais, vamos contar tudo sobre o debate acirrado entre Maestro Júnior e Lino, os comentários mais polêmicos da torcida e as críticas que ele recebeu ao longo da carreira. Se você quer entender tudo sobre a volta do Gabigol, fica comigo até o final, porque tem muita informação quente. Vamos começar falando do clima quente entre os comentaristas. Maestro Júnior não poupou palavras e foi direto ao ponto. Gabigol, deixa eu te contar uma coisa então, para ele ouvir um pouquinho melhor. Faz 3 anos que você não joga o que todo mundo espera. No mínimo 3 anos, né? Faz 3 anos que você fica entre banco, time titular e não corresponde. Você vai ter um cracaço do seu lado agora, que é o Neymar. É uma bela oportunidade para ressurgir. Acho que essa dupla da Liga, se os dois tiverem o mesmo sentido pro ano, né? A mesma vontade pro ano, lutar muito. O Neymar tem pouco tempo, a gente falou sobre isso na sexta-feira, né? Mas, de novo, de você, hoje em dia, a gente espera bem menos do que já esperou. Mas foi ele que provocou isso na gente. Vamos ver se ele surpreende. Do outro lado, Lino rebate. Ô Lino, só uma coisa, eu não gosto de duvidar muito desses caras não, porque eu vi Ronaldo sair de uma contusão, porque participei inclusive da recuperação, na época o Rodrigo Paiva era o assessor dele, de criar joguinhos para que eles vi um Rivaldo sair de uma situação, e acho que o Neymar é mais ou menos nesse nível desses caras. Precisa só que fisicamente e aqui na cabeça dele ele coloque o que os outros dois colocaram antes de Copas do Mundo, que foi o caso do Ronaldo e o caso do Rivaldo. De colocar na cabeça que tem condição de ir, porque o treinador já abriu a porta, falou, se estiver bem, contamos com você, se não tiver, e acho que de repente essa parceria com o Gabriel vai ser aquela ideal. O Lino estava falando já em termos táticos, o Gabriel tem 29 anos ainda, eu acho que vai poder fazer um trabalho que talvez o Neymar pudesse fazer alguns anos atrás, vai deixar ele um pouco mais livre, para que quando tiver a bola vai ser a grande referência, né? E depois você coloca 4 jogadores no meio campo, para esses caras, se estiverem bem, você usufruir da capacidade deles de criatividade e finalização, eu vejo possibilidade de coexistir. Mas todos nós reconhecemos que é uma expectativa que não se corresponde a pelo menos 3 anos. Ah, não, isso não tem dúvida. Tudo que a gente depositou... Mas aí o que é que acontece? Quando precisou na Copa do Brasil, ele foi lá, você lembra que ele fez assim? Que ele fez o gol? Na final da Copa do Brasil? Entendeu? Esse tipo de cara, pelo que já fez, não dá pra... não está com grandes problemas. O problema é o ambiente, o problema talvez seja dele estar com o treinador certo, que o compreenda, que o ajude. Eu não duvido da capacidade desses caras, porque esses caras já fizeram muita coisa. E não foram por pouco tempo, não, fizeram por muito tempo. Sabe uma coisa que eu vou meio que mudar de assunto, mas eu mudo e prometo que eu volto rapidinho, né? Vinícius Júnior, né? Vinícius Júnior é um dos assuntos, lá não sei que bloco a gente vai falar disso, mas tá lá no espelho, né? Ontem o Real Madrid fez uma vitória muito boa, um dos melhores jogos do Real Madrid nos últimos tempos, contra o Betis, 5-1. E, então deu tudo certo, né? E o Vinícius teve vários, né? E o Vinícius foi o assunto também da entrevista, por quê? Porque o Xabi Alonso, técnico do Real Madrid, cansou de berrar na beira do campo dizendo marca, 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 pressiona, pressiona, pressiona. Vinícius Júnior, né? Então eu acho que hoje em dia o atacante não pode, não tem vaga para 2 atacantes não ajudarem na pressão. E então essa é a minha dúvida com relação ao Gabriel no Santos. Então,
A relação gols por minuto é 0,007 para Caio Jorge, 0,005 para Gabigol. Mas você acha justo fazer a comparação dos dois? Não é isso que eu tô dizendo? Acho até Não, que... Lino, eu só quero mostrar que o Gabigol teve muito menos oportunidade e quando foi acionado, respondeu. E aí eu tô com uma extra, eu achei que o teu raciocínio era até sobre o Gabigol, não sobre o Neymar. Eu não duvido de caras como o Gabigol. Ah, sim. Quando provocado, quando tem oportunidade de responder, ele faz isso como pouquíssimos em atividade no Brasil. Faz 3 anos, no mínimo, que ele é provocado e não responde à Não, altura... mas ele tem oportunidade de responder. Quando ele tem, ele responde. Pô, ele foi lá, eu acabei de citar o gol que ele faz na Copa do Brasil. Tava no banco sem reclamar, sem nada. Entendeu? Quando o Dorival consegue botar os dois pra jogar, ele foi lá e deu conta do recado. Fazia muito mais pressão do que o Pedro. Deu conta do recado e botou o Pedro na seleção. Eu só não duvido desses caras, só isso, Sim, entendeu? Só não duvido que você tenha uma temporada. Pode ser que dê tudo ao contrário, entendeu? Mas vai precisar que eles tenham, vamos dizer, toda essa resiliência que tiveram um dia Ronaldo, com uma contusão gravíssima, e Rivaldo com uma outra contusão gravíssima, que foi bancado pelo Runco na época antes da Copa do Mundo. Porque esses caras têm recursos, têm capacidade, e a gente já viu que podem fazer, entendeu? Eu vou por esse caminho também. E ele recentemente, numa entrevista ao Podpah, ele falou sobre a interação atleta-treinador. Nem sobre si, exatamente. Mas falou que depende muito do treinador com quem você trabalha. Tem treinador que vai gostar do teu modelo de jogo, do teu estilo de jogo e vai te dar mais oportunidade. Tem treinador que vai preferir uma história diferente. Então, por isso, você não vai ser tão utilizado. Talvez tenha sido o caso dele, porque eu acho pouco provável, da maneira como ele saiu do Flamengo, e ele já sai na descendente, porém decidindo o título. Acho pouco provável que ele tenha esquecido, Lino. Como é que se faz isso aí? Mas que não foi só a gente ergueu um muro aqui, né? Não foi. A gente ergueu um muro muito claro aqui. Eu e o Serginho, a gente acha que ele não entregou, né? Vocês acham? Não, mas o Júnior também acha que não entregou, né? Eu acho que ele não entregou, como a Mari disse, porque talvez não tenha tido mais oportunidade. O treinador não era aquele de acordo. Sei lá, quando o cara passa como ele passou de 2019 a 23, fazendo tudo aquilo que ele fez, não dá pra você pegar e descartar isso aí rapidinho. Eu, pelo menos, não descarto. Vai precisar de oportunidade, eu digo, tá tudo aqui, ó, na cabeça. Se isso aí... Porque ele é um cara que se dedica, você não vê aquele cara que não treina, você vê que ele tá sempre treinando, seja no banco, seja jogando. Tá sempre... E isso é uma coisa que, para os treinadores, isso tem um valor, entendeu? Do cara se dedicar. Não é aquele cara, tá bom, tô pagando meu salário, então larguei. Porque se fosse isso, era muito melhor ter ficado no próprio Cruzeiro, né? Fosse por isso, era muito melhor ter ficado, pensasse assim, né? Foi um cara que incentivou que o Caio Jorge não saísse do Cruzeiro, que conversando com o Caio Jorge disse que ali ele teria mais oportunidade, e a gente viu o que aconteceu. Foi um cara que, quando precisou esquentar um banco, não criou motim no Flamengo e no Cruzeiro. Eu acho que tem muita linha para queimar. Não sei se como ele imagina, porque ele fala que essa movimentação também se dá pensando na Copa do Mundo e ele quer ter mais oportunidade. Agora a pergunta que não quer calar. Gabigol vai recuperar o melhor futebol no Santos? Ou a polêmica vai continuar? Deixe a sua opinião nos comentários, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque essa história ainda vai dar muito o que falar.